que você desejaria se tivesse um único desejo? E se esse desejo pudesse transformar sua vida, mas impactaria diretamente as pessoas à sua volta? Ser muito amado, ter muito dinheiro, até onde iria a intenção do seu desejo? Um desejo que pode facilmente se tornar uma obsessão. É exatamente essa pergunta que atravessa a Obsessão, um dos filmes mais comentados de 2026. A história acompanha um protagonista disposto a tudo para realizar o seu desejo. O que começa como um sonho de amor vai se transformando em algo mais sombrio. A necessidade de possuir, controlar, manter por perto a qualquer custo. E é aqui que o filme nos convida a uma reflexão incômoda. Onde termina o amor e onde começa a posse? Olá, estamos começando mais um Emoções em Movimento, esse podcast que fala sobre situações do cotidiano, sobre o que a gente passa, tudo o que faz a minha emoção entrar em movimento desse lado, para que a sua possa entrar aí do outro lado, com uma pitadinha de psicologia. Então hoje, gente, a gente vai começar fazendo um episódio diferente, porque hoje eu chamei uma pessoa para participar junto comigo deste episódio. Por quê? A gente viu um filme já faz umas semanas e esse filme ficou na nossa cabeça e a gente pensou que a gente precisava fazer um episódio só para falar sobre esse filme. Então, para fazer esse episódio, eu chamei o Fabrício. Olá, boa noite, galera. E a gente vai falar sobre o filme Obsessão. Porque, gente, é um filme de terror e, sendo bem honesta, assim, eu não gosto de filmes de terror. Então, pro Fabrício me convencer a assistir esse filme foi uma luta, né? Foi uma batalha árdua. Ele não é um filme de terror comum. Ele é um filme de terror, é um terror psicológico e que ele vai trazer várias situações assim que a gente vive na sociedade, mas ele coloca o horror no meio e fica algo que você demora um tempo para digerir. Então eu achei muito interessante pra gente falar sobre vários pontos trazendo esse filme para cá. Então, basicamente, já vou deixar o alerta de spoiler, porque eventualmente a gente vai falar alguma coisa, vai soltar algum spoiler aqui. Então, para quem quiser assistir, primeiro vai assistir, depois ouve o podcast pra gente ir conversando sobre esse filme. Então, basicamente, o que acontece na história? O filme começa contando a história de um cara que é apaixonado pela amiga do trabalho. E aí você acha que vai ser uma história de romance ali comum, mas não é bem isso que acontece. Por quê? Ele vive um grande dilema de eu preciso falar para ela o que eu sinto, só que ele tem muita vergonha, ele é uma pessoa tímida, ele tem dificuldade de falar o que sente, e ele até é meio desencorajado pelos amigos a fazer isso, porque todo mundo percebe que eles não têm muita coisa assim a ver. Mas aí começa nessa angústia, né, desse cara tentando chegar na amiga dele. E aí acontece uma situação, ele vai presentear essa amiga e compra um Salgueiro do Desejo. um negocinho de fazer desejo. É um negócio místico, né? É tipo como um brinquedo que você pode fazer um desejo. Exato. É um objeto assim que você quebra e faz um desejo. E aí ele compra isso para presentear, mas acaba acontecendo ali uma situação entre os dois, ele fica super chateado e ele acha que ele nunca vai ter coragem de falar para ela o que ele sente. Então ele vai, quebra esse objeto e faz um desejo, né? E o desejo eu quero que eu seja a pessoa que a Nick, né? Que é a menina que ele gosta, mais ame. No mundo. No mundo. E aí é que as coisas começam a ficar super estranhas. Ela vai tendo ali uma certa obsessão por ele. E aí é onde entra toda a parte do terror psicológico. E aí várias coisas acontecem com base nesse desejo dele. Então a obsessão dela fica tão grande que ela passa a viver em função dele, que ela passa a restringir os contatos, que ela passa a constranger ele na frente de outras pessoas. Então a história vai se criando a partir disso.
E aí, antes da gente começar a conversar, Fabrício, eu queria saber o que que você achou do filme, assim, como que foi pra você? Você já tinha essa expectativa do que o filme ia falar ou dos temas que ele ia abordar? Eu acho que primeiro eu gostaria de falar uma coisa que eu aprendi com o filme, Hum, que é cuidado com o que você deseja. sim. Porque ele desejou, Uhum, mas não foi como ele quis. Então, sobre o filme, eu vi o trailer, li a sinopse, mas eu me blindei de ver mais coisas, porque eu não queria perder a experiência. uhum. Porque eu tinha lido em fóruns na internet, o pessoal falando, nossa, o filme é muito bom. Eu falei, calma aí, então eu quero ter esse sentimento de descobrir o filme. Só que o filme, o legal do filme é que ele tem tantas camadas que você vai vendo Sim. e você vai cada vez escavando mais, Uhum. né? São situações que você nem imagina que vai acontecer e nem como vai acontecer. Eu achei esse filme muito bom. Eu acho que ele tá numa categoria de terror bem inovadora, porque eu não lembro de ter visto um filme de terror que parecesse esse. E eu achei muito bom mesmo. E até na construção do filme, né, eles nem tiveram uma verba muito grande para fazer esse filme. Tanto que tinha algumas cenas que eles tinham uma tentativa só para fazer aquela cena, porque eles não tinham verba para fazer a cena de novo, assim. Então, como que eles tinham foi muito inovador, né? Sim, sim. Aí vai uma curiosidade para vocês. Esse é um dos filmes mais lucrativos da história. Eles tinham É. US$ 1 milhão para gastar e arrecadaram quase 400 milhões de dólares. Então, 400 lucraram 400 vezes o orçamento deles. Para vocês verem o tamanho do sucesso que foi o filme. É que eu acho que ele foi bem inovador, né? E eu vi várias pessoas falando isso, assim, que provavelmente esse filme vai entrar pra história porque ele abordou o tema de uma outra perspectiva e ele trouxe essa ideia, né, do terror psicológico, de dar susto o tempo inteiro, só que ele trouxe isso de outros jeitos, assim, não é algo previsível, né? Você vive no medo de ter o jump scare É, e o jump scare não acontece não, normalmente é, nesse filme, né? Ele não é um terror de jump scare. Muito pelo contrário, ele vai criando um ambiente tão hostil é. que você começa a ficar incomodado com o ambiente, com as situações, com as cenas que vão acontecendo. É. É um filme que ele vai dando tanta angústia mesmo que dá uma vontade de parar de assistir, né? No meio. Você fala, cara, o que que tá acontecendo? Por que que ele tá fazendo isso? Que dá, não, uma coisa ruim, assim. Sim, sim, e você, como eu acho que qualquer filme que você está assistindo, você acaba meio que se colocando no lugar dos personagens e você começa a ficar mais angustiada ainda, porque você É, não sabe o que fazer. isso é. Mas eu, quando fui assistir esse filme, eu não tinha lido muita coisa a respeito, né? Eu sabia que era um filme que falava ali sobre obsessão, e que era um filme de terror. Então me chocou porque eu não tinha dimensão do que era o enredo desse filme até ter contato com ele. E aí o que mais me chamou a atenção nesse filme é que ele foi construindo esse personagem. Então, no primeiro momento, você acha que ele tá fazendo um pedido inocente, né? É um pedido assim que você olha pra carinha dele e você fala, cara, eu não pediria isso, né? Eu fiquei assim, opa, a pessoa que ela mais ama no mundo, tipo, só eu. Você fica meio assim, mas parece um pedido inocente. Eu até acho que se você começa assistindo o filme, parece que é aquela paixão meio de adolescente, Aham. que é uma Primeiro paixão amor, né? platônica, você já imagina a sua vida com a pessoa, mas a pessoa nem sabe o que você sente por ela. Nesse caso, ela sabe quem é ele, obviamente, né? Porque eles trabalham juntos, eles têm uma amizade de anos já. Mas é, parece que é aquele sentimento de adolescência. Nossa, ela é a mulher da minha vida. E nunca nem tiveram uma relação amorosa. Sim, a gente vai vendo, acho que no filme fica muito bem construído, né? Essas expectativas que ele tinha sobre ela e que de fato não eram ela, né? Então, assim, uma das coisas que me chamou a atenção também é quando a gente começa a entender qual a real intenção por trás desse desejo.
Então, quando as coisas começam a ficar meio apavorantes, a gente entende qual é a intenção dele de fazer esse desejo, né? Que no fundo, quem tinha ali uma obsessão era ele por ela, né? Então, há algumas coisas que foram acontecendo de que ele não sabia, né? Então, quando ela começa a contar ali algumas mentiras, falando que precisa ficar na casa dele porque o pai dela morreu e ela tá muito triste. Aí ele vai falar pros amigos, aí os amigos falam: "Ué, mas ela não falava com o pai há anos", e ele não sabia, né? Então, de fato, foram coisas que ele foi construindo que eram da própria expectativa dele de estar nesse lugar, de ter essa relação. Então, mostra que era tudo fruto dessa obsessão que ele tinha ali também naquele momento, né? Eu acho que ele tinha uma visão que ele construiu muito baseado no desejo dele, Uhum. no desejo de ter ela. Então, ele não é que ele não ligava, ele nem sabia, ao menos, questões pessoais dela. Uhum. A questão do pai, que ela fala que ele estava com câncer, algo assim, Primeiro ela né? fala que ele morreu, aí depois ela fala que ele tava com câncer, ou vice-versa, enfim. E a relação dela com o pai é inexistente, que a gente descobre posterior no filme, que ela não fala com o pai dela há anos. A questão dos cristais, que para ela eram coisas importantes. Uhum. E ele foi. Eu acredito que ele criou uma imagem na cabeça dela que era totalmente oposta à realidade do que é demonstrado da personagem. Uhum. E me parece que foi isso, né, que sustentou esse desejo e que quando as coisas começaram a ficar insustentáveis, foi isso que manteve também essa expectativa, essa idealização desse lugar de ser amado por ela, né? Então, ao longo do filme, ele vai trazendo essa construção desse personagem, né, de quem de fato quem de fato tem uma obsessão aqui, né? Então, quando ele faz, e trazendo um spoiler, quando ele faz esse desejo, é como se ele aprisionasse ela dentro de algum lugar. E quem assume o corpo dela é alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, né? Uma entidade, vou colocar assim. E é uma entidade que é completamente obcecada por ele. E de fato, ele começa a se aproveitar dessa situação, né? Então, dela não sair mais, dela ficar só com ele, desse amor, dessa declaração de amor excessiva. Então, de certa forma, ele vai suprindo essa necessidade de ser amado por ela. Sim, eu acho até interessante também analisar que no momento que ele faz o desejo, é logo após ela falar que ela está pensando em pedir demissão para seguir o sonho dela de ser escritora. Então, você percebe que ele, opa, eu vou perder ela. E o presente que ele utilizou, né, era para ela. E para ela não poder utilizar isso, de certa forma, creio eu, ele acabou também sendo tão individualista a ponto dele fazer o desejo para ela não poder realizar os desejos dela, que muito provavelmente eram longe dele. Uhum. Nossa, é verdade, né? Ele teve esse intuito do desejo a partir do momento que ele se via que ele estava se vendo longe dela. Isso, e ainda ela tem a oportunidade, ela dá a oportunidade para ele perguntando se ele gosta dela. É. E ele começa a gaguejar, fala que não, fala que como amigo. E não é a verdade. Então ele teve a chance de falar algo que poderia mudar ou não a relação dos dois, e ainda assim ele se mantém na defensiva. E ele vê que ele colocou tudo a perder naquele momento, e aí ele faz o desejo, né, pro brinquedo lá. Uhum. E uma das coisas que me chocou também é porque ao longo da história que ela tá ali aprisionada dentro de algum lugar e tem uma outra entidade ali no corpo dela, ela dá alguns sinais para ele de que ela tá em sofrimento. Tipo, me tira daqui, ela chega a falar para ele me matar ela porque ela não, né, ela tá presa ali dentro, ela tá em sofrimento. Então, isso foi muito louco para mim perceber o quanto que ele percebe que ela tá em sofrimento,
Só que o que pesa mais é essa intenção desse amor que ele idealizou. Então, vou colocar o seu sofrimento em segundo plano e vou me colocar em primeiro plano. Eu tô vivendo algo que eu sempre quis viver. Então, isso pra mim foi muito louco, porque eu acho que é nessa parte, porque pra mim, assim, escancarou, de fato. Quem é? Qual obsessão a gente tá falando aqui? Quem de fato é a pessoa que tem esse desejo excessivo? Então, como foi construído isso nesse personagem, a gente vai entendendo de fato que ele queria manter. O real desejo dele é manter ela aprisionada perto dele e não de fato como uma pessoa que tem as suas próprias vontades, que se relaciona com outras pessoas. Ele utiliza uma ferramenta que eu vejo em muitos relacionamentos abusivos, que é a manipulação da narrativa, né? Que ela pede, né, para ele acabar com aquele sofrimento, e ele fala para ela, mas por que é tão ruim ficar comigo? E não tem nada a ver essa situação. Não é isso que ela quer, ela não quer estar vivendo daquele jeito, porque ela tá aprisionada. Ela só tem lapsos dela quando a entidade olha algum reflexo, ou nessa cena que ela tá dormindo, que ela não está acordada, né? Tanto é que ela fala meio que dormindo ainda. Só que ela está lúcida na fala dela. E ele fica indignado porque ela não quer ficar junto com ele. Só que a situação não é essa. Ela não queria estar lá. Ela não é aquilo de fato, né? Ele utiliza essa manipulação de narrativa para se colocar como vítima. Quando, na verdade, ele é o vilão, né? Total. Pra mim, eu não sei se eu tô viajando muito quando eu falo isso, mas pra mim esse filme foi uma grande analogia ao que acontece em relacionamentos abusivos, que é de fato uma pessoa ali que tem uma imagem idealizada ali do outro e vai aprisionando a pessoa dentro dessa relação. Né? E aí essa pessoa que se vê aprisionada, que tem de repente essa dependência emocional, ela vai reagindo a esse contexto. E aí ela é chamada de louca, ela é chamada de, né? Então, mas na verdade existe uma outra pessoa manipulando todo esse contexto e fazendo com que ela fique presa, né? Porque a grande questão é, eu preciso que você esteja aqui para mim e só para mim, como se, né, a gente fosse ali um objeto. Então, de fato, me parece, né, que faz uma analogia também a como a gente se sente. E até quando ela pede, suplica para ele, me tira desse sofrimento, eu quero sair daqui, ele não faz nada a respeito. Porque tem ali vantagens também dele viver dentro disso, né? E ele só começa a se importar, ele só começa a querer fazer alguma coisa quando isso influencia na vida dele. Né? Quando tudo sai de controle, que ele já vê que não tem volta, né? E é legal o que você falou, que a gente puxa para um lado, que quando estão falando da relação dos dois, os personagens falam, a Nick está louca. Os amigos, né? E como que ela é colocada como a culpada disso, né? Tudo bem, convenhamos que naquele momento, as atitudes, tudo, mas o pessoal só acha que tem algo de errado com ela e não com ele. E quando a gente para ver, tudo isso é culpa dele. Ele é o Ele culpado. que colocou ela nessa situação. Ele colocou ela nessa situação, ele manteve ela nessa situação. E ele só realmente quer mudar aquilo quando acontece, para mim, uma das cenas mais impactantes do filme, né? Que é quando a Sarah leva a carta da faculdade para ele. Na verdade, foi até antes. Porque ele liga, né, pra caixinha. Eu acho que ele começa a entender que a situação, porque as pessoas viram, né? Então ele começa a entender que a situação tá problemática do ponto de vista das outras pessoas, quando eles vão para uma festa, que era uma festa que ele ia sozinho, mas ela acabou indo junto. E aí eles vivem uma cena super constrangedora ali dela falando sobre essa obsessão, sobre esse querer estar perto dele.
E aí foi quando as pessoas olharam e falaram assim: olha, tem alguma coisa de errado com ela. Você não tá percebendo? Você não vai fazer nada a respeito? E aí ele fala: não, E vocês estão tão enganados, é só porque ela quer ficar comigo. Mas eu acho que é ali que começou a acender um verdade, alerta. verdade. O pessoal fala que ele tá aproveitando da situação, Que ele tá né? aproveitando da situação. E de certa forma realmente estava, né? Uhum. Mas eu acho que quando ele vê que colocou tudo a perder, é naquele momento da Sarah, né? Que acontece uma situação extremamente violenta por parte da Nick, né, com a Sarah. E lá ele viu que desandou tudo. É lá que ele vê que ele precisa encerrar com aquele ciclo, o que ele precisa fazer, e tudo desanda. Tudo Uhum. desanda, O final é trágico. é trágico, muito trágico. E eu acho interessante como o filme é desenvolvido, né? Porque no começo do filme, a Nick dá uma pedra para ele, quando eles estão num restaurante, que era uma pedra da mãe dela, que era importante para Nick, não para a entidade, né? Mas para Nick, que é uma pedra que dá coragem. E no momento que, futuramente, quando pula para o final, que ele está a ponto de desfalecer, ele percebe, ele tira a pedra e ele tenta tomar coragem. E aí tudo vira uma grande bagunça. Porque a Nick acaba fazendo o desejo depois ele tomar muitos medicamentos, né? E aí já anda pro final do filme. Sim, é. Ela acaba fazendo um desejo igual ele, daí ele entende ali qual lugar ela tava. Mas que ele já, né, tinha tomado um monte de medicação e acaba morrendo. Mas é interessante ver isso, foi uma coisa que me marcou também. Como ele vai construindo, cada pecinha do filme tem um significado de estar ali, né? Sim, Então, como ele vai construindo esse personagem e ele vai fazendo a gente entender sobre esses papéis ali dentro dessa relação. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse filme, que eu acho que pra mim foi revolucionário, eu nunca tinha visto sob essa perspectiva, que foi quando a gente vê qualquer coisa de romance, seja algo ali pro horror ou seja algo mais pro romance, a gente sempre vê uma outra perspectiva, né? Que é a mulher obsessiva, a mulher nesse lugar, né? De coisas ali ruins, enfim. Então a gente tá acostumado a ver isso. E nesse filme, você acha que vai ser mais uma dessas histórias, né? A obsessão, aparece uma mulher na capa, você acha que vai ser uma mulher que tem uma obsessão por um homem. E ele traz uma outra perspectiva, né? Ele traz um outro olhar, que na verdade é o homem que tem aquela obsessão e de como ele vai mobilizar toda a vida daquela mulher para ter o que ele quer. Não é um enredo que a gente está acostumado a ver, né? A gente está acostumado a ver uma outra visão sobre essa relação. Então eu acho que teve uma questão de gênero ali muito forte que me impactou bastante. Você acha sim. que te impactou? Assim, como que foi para você ver? Ou isso nem passou pela sua Não, cabeça? passou até porque quando você vai analisando o desenvolvimento do filme, você acaba vendo que ele está privando ela de tudo que ela queria. Ela queria sair do emprego, ela queria escrever o livro, e um momento dessa festa, ela faz um poema, ela recita um poema que ela escreveu, que até no poema tá a relação dos dois. Então não era nem sobre isso que ela queria escrever. Ela fala que ela precisava viver um verdadeiro amor para escrever algo. Uhum. Só que aí no poema você vê que não é um verdadeiro amor que está descrito no poema. Ela faz até uma alusão ao João e Maria, né? O conto, não o conto infantil que tudo dá certo, mas sim o conto antigo que tudo dá errado. Uhum. Que E era de terror, era não de é? terror. E ele é desenvolvido mostrando que ele é o obsessivo, né? Ele que é o, muitas vezes como dizem, né? Ah, ela é a louca da relação. No caso, ele é o louco da relação, né? Acaba sendo, porque é doentio o que ele faz. É doentio o que ele faz com ela. É inaceitável, na verdade. Ela está em pleno sofrimento e ele não abre mão daquilo. Né? Então, o quanto que eu amo a pessoa de verdade, porque ele não deixa nem ela ir para ela poder se libertar daquilo.
Sim, e aí me fez pensar também sobre uma outra coisa, que é essa ideia de amor e como a gente vive esse amor na sociedade, trazendo até assim um amor romântico, mas a gente pode colocar para outros tipos de amor, que é esse amor de possuir, né? Então eu te amo e eu te possuo. Você só pode me pertencer. E o quanto isso é extremamente nocivo para as nossas relações, né? E tem um livro que é muito conhecido, que é Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. E lendo esse livro, ela traz um outro conceito, que é um conceito que eu gosto muito, que é mais ou menos assim, vou usar aqui as minhas palavras, né? Mas que é esse amor como uma forma de nutrir, sabe? O amor como uma forma de nutrir a si e a outra pessoa, né? Então não é um amor de posse, é um amor que junta, né? Um amor que ele não vai completar, né? Mas que eu tô aqui por você, você tá aqui por mim, a gente pode amar outras pessoas e somando a gente vai se nutrindo, né? Então é olhar para você, entender as suas prioridades, o que você precisa, te ajudar nisso, mas entender que eu também tô aqui, que eu também tenho prioridades, que eu também preciso me nutrir de alguma forma. Então é esse amor como algo que soma e não como algo de pertencimento. Porque se a gente passa por essa ideia de pertencimento, o quanto a gente vai podando o outro, né? Então, às vezes, e no filme isso fica muito explícito, o quanto que as prioridades dele e as necessidades ali, dessa obsessão dele, perpassavam tudo que ela era e aprisionavam ela dentro dessa relação. Então, o quanto que essa ideia de pertencimento dentro das relações, a gente acaba fazendo isso mesmo, né? A gente acaba podando o outro de vários jeitos, né? E aqui eu nem tô falando de formas de amar, porque eu acho que cada um tem uma forma de amar, cada um tem um tipo de relacionamento, não é essa a questão. Mas essa ideia de, cara, eu te amo tanto que eu quero que outras pessoas também te amem, porque eu quero que você sinta também o que eu sinto, não só comigo, mas com várias pessoas ao nosso redor. E aí a gente pode pensar nisso até em amizades, nas relações familiares, né? Quando a gente amplia para esse sentimento de eu quero que você sinta isso muitas vezes, porque de fato eu te amo genuinamente. Então isso para mim foi uma grande virada de chave assim que eu entendi do livro, mas trazendo para o filme o quanto que isso acontece, o quanto esses conceitos eles vão aprisionando a gente, né? Sim, sim. Eu até acho interessante a parte que você falou de moldar o outro, né? Porque quando a gente começa a podar tanto o outro, a gente ama a pessoa ou uma personificação que temos da pessoa? Uhum. Ou a gente ama aquilo que a gente acredita que a pessoa seja? E ela tem que ser desse jeito porque desse jeito é melhor para mim e para ela, sabendo que você não pode designar o que é melhor para outra pessoa, porque você não é outra pessoa, né? Um relacionamento, eu acho que ele é criado a partir de três pessoas, um lado, o outro lado e o lado dos dois juntos. Que nem você falou, é um lado que ele acrescenta, né? Cada um doa um pouquinho, é um local onde você vai criando o outro nós, né? E não você vai podando o outro para o outro se tornar o que você quer que se encaixe. Uhum. E eu acho que o filme deixa isso muito claro quando a Nick não é mais nada, além de só um boneco, praticamente, né? Um boneco sem vontades próprias que só vive com base no que o Bear quer, no que ele deseja. Uhum. Eu também acho isso, assim, o quanto que a gente vai se desconfigurando, né, pra caber dentro dessa relação ou do ideal do outro. Isso é extremamente nocivo, né? E daí tem esses dois lados que você trouxe, onde o que eu quero é superior a você, então você vai se moldar ali no que eu quero, e tem um outro lado da pessoa que se diminui também para caber nessas expectativas. Né? Então, eu vou deixando de fazer coisas que eu gosto, eu vou deixando de falar com pessoas importantes, porque eu preciso pertencer a essa caixinha do outro. Então, o quanto que essas junções dessas duas coisas vão fazendo a gente estar em relacionamentos que não são legais, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas falando assim:
nossa, eu tô numa relação há muito tempo e eu já não sei mais quem eu sou, eu já não me enxergo mais. E então a gente precisa ter esse olhar muito atento também ao que a gente quer, ao que a gente precisa e não só ao outro, né? A gente precisa dessa liberdade para querer estar dentro dessa relação, né? Porque de fato no filme é como se ele tivesse podado qualquer tipo de liberdade que ela tivesse, né? Então ela deixa até de pensar como ela para viver dentro dessa relação. Então, fica, né, pra gente pensar. Eu não sei, de fato, eu não sei se isso pegou em mim por ser psicóloga, enfim, por gostar muito de estudar sobre esse tema, mas pra mim era uma grande analogia a esse relacionamento abusivo, né? Ou como a gente vendo de fora, a gente acha que é de um jeito, só que estando dentro dessa relação, a gente percebe vários pontos ali também, né? Então acho que ficou bem forte isso. Sim, sim. Se a gente usar o termo podar, né? Se a gente pegar uma planta e começar a podar ela loucamente, cadê a planta, né? Uhum. Então, o termo podar é muito bem utilizado, né? Porque se numa relação um fica podando o outro tanto, cadê o outro? Né? Cadê a essência da pessoa? Vai chegar um ponto que vai ficar reconhecível. E eu acho, o que eu acho mais legal de qualquer tipo de obra de arte, né? Ou seja, cinema, música, um quadro, é a interpretação que o autor quer passar e a interpretação que a gente tem daquilo, né? Então, existe a interpretação correta? Existe o que o autor quer passar, mas não significa que aquilo talvez seja o correto. É o que você vê da obra e você entende da obra. E eu acho que o legal desse filme é que ele te dá vários pontos de vista e a gente pode ter tido um ponto de vista, outra pessoa ter tido outro. E é isso. Eu acho que esse filme é muito bom nessa questão, né? Da ampla discussão que ele permite ter depois que você assiste ele. Uhum. É, e tem várias coisinhas, né, que vão acontecendo que vai caindo a ficha, assim, é, da dimensão que é esse filme e desses pontos de obsessão, né? Eu acho que o que fica é até onde você vai pelo seu desejo, né? Até onde você chega passando por cima das pessoas, aprisionando as pessoas, podando as pessoas por esse desejo, né? Por esse desejo falar mais forte, que é a obsessão, né? E como dentro de cada um da gente existe esse lado e como a gente precisa estar atento a isso também, né? O tempo inteiro, porque eu acho que faz esse paralelo, né? Um desejo ali, entre muitas aspas, inocente, mas que no fundo não é. No fundo tinha uma intenção ali muito forte por trás. Então, quanto a gente precisa olhar para esses pontos também. Eu até acho importante falar que quando um desejo começa a se tornar obsessão, talvez seja hora de você passar na terapia. Exato. Então fica aí a dica para todo mundo. Se perceber que tá acontecendo isso, corre pra terapia. E aí me veio me surgiu uma dúvida. O que você desejaria se você tivesse um desejo? Olha, antes do filme eu poderia pensar uma coisa, depois do filme eu não sei nem se eu ia querer fazer o desejo mais. Porque qualquer coisa, né, que a gente fosse Nossa, pensar entraria em sim. mudar a vida do outro. Sim, sim. Ou até o desejo que o Ian faz de $1 bilhão, né? Que é uma Ah, cena tem isso também. engraçada, né? Que ele desacredita do Barry e faz um pedido brincando, se torna realidade. Até aquele pedido que teoricamente seria inofensivo vai trazer grandes problemas, né? Como que ele vai explicar que ele tem $1 bilhão em espécie na casa dele? Uhum. Então, eu acho que até o menor dos desejos pode se tornar um grande problema. Ainda mais Sim. na questão do filme, né? Porque. E eu acho que essa cena foi muito importante também, porque ela destacou uma outra questão, que é, no fundo, é todo mundo pensando em si, sabe? Todo mundo é egoísta nesse ponto. Quando a gente pensa no desejo, é isso que vem, né? Porque o Ber foi até ele pedir uma ajuda de você precisa
anular o meu desejo, porque essa situação aconteceu porque eu desejei isso. Então eu quero que você peça isso. Só que ele pede algo ali para ele, então eu desejo ter $1 milhão. Então, o quanto que escancara mais uma vez que, no fundo, todo mundo tem essa raiz, assim, né? Que é uma raiz mais egoísta que vai pensar só em si. O individualismo canta muito alto, né? É. Então, eu fiquei pensando, assim, no desejo que eu faria. Eu não consegui também chegar, porque qualquer coisa que eu pedisse ia influenciar na série de fatores e coisas, assim. Depois que eu assisti o filme, toda hora eu pensava em algum desejo, como eu poderia contornar para o desejo não impactar a vida dos outros, e eu ficava nesse looping. Não, mas se eu pedir isso, o que vai acontecer com aquilo? Então, olha, eu não faço a menor ideia do que eu pediria. E fica aqui minha recomendação. Se vocês forem comprar esse brinquedo, acho que talvez deixa na caixa e guarda como item de colecionador, né? Não pede coisa, não. Né? Vamos dar uma aceitada na vida, vamos... que isso pode gerar muitas coisas. Pode. Então é isso, eu acho que esse filme explodiu muito a nossa cabeça. Sim. Então, que a gente também quer ouvir sobre vocês. Esse filme explodiu a cabeça de vocês. O que vocês acharam sobre? Ou quem não assistiu ainda, mas ouviu o podcast, ficou com vontade de assistir esse filme. Ele é um terror, mas é um terror ok, né? Não é um terror que dá muito susto, mas ele é bem aterrorizante nesse sentido, que ele vai brincar muito com o psicológico, né? Vamos dizer que ele sabe manter o clima bem tenso. Tensão é a palavra do filme. Vamos para as indicações? Você pensou em alguma coisa? Eu, nesse tema específico, eu não tenho nada, mas já como estamos falando de filmes de terror, eu acho que tem 2 indicações muito boas que eu pensei, né, enquanto a gente estava falando do podcast, que um seria o filme do Os Outros, com a Nicole Kidman, né, que é basicamente um filme onde está, se não me engano, no período da Segunda Guerra Mundial, e ela tem que se mudar para uma casa grande com os filhos. Os 2 filhos têm um problema raro de pele que eles não podem tomar sol, então a casa vive numa constante escuridão. E eu não vou falar mais nada, aí vocês assistam o filme, filmaço. E eu acho que para qualquer pessoa que quer conhecer um pouco mais de filmes de terror, eu acho que O Exorcista Clássico é um baita filme, um dos primeiros filmes de terror que eu assisti, pelo menos o primeiro que me marcou muito, porque é um clássico. E o Obsessão ele faz alusão, e eu acho que mais, talvez como uma homenagem, várias cenas são inspiradas em outros filmes de terror. Eu acho que é muito legal quando você consegue começar a vincular um filme de terror que você assistiu com uma cena que é inspirada lá no filme. Então, pelo menos de Exorcista, tem umas 2 cenas que eu consigo fazer essa relação e é muito legal essa questão. Boa. De fato, filme de terror não é a minha linha, mas eu fiquei com vontade de assistir os outros. Nunca vi. Então, o que eu tenho pra indicar é uma série que eu posso dizer que é uma série de terror também, que ela chama Motel Bates. Essa é uma série que ela foi inspirada no filme Psicose, né? Então, qual que é o enredo dela? Conta a história de uma mãe e de um filho que, na verdade, essa mãe acabou se separando do pai desse filho, mas ela também tem um outro filho de um outro casamento, mas esse filho não mora com ela. Então, na verdade, a série começa falando da rotina de uma mãe e de um filho que decidiram comprar um motel, aqueles de beira de estrada, para cuidar. E aí começa umas situações muito estranhas, porque no começo parece que assim, uma mãe muito amorosa, cuidando do filho, o filho muito apegado a essa mãe. Então você vai vivendo e, né, vai mostrando o dia a dia deles como que é cuidar desse lugar. Só que aí algumas coisas começam a saltar, então o que era uma mãe muito amorosa começa a parecer uma mãe que tá tentando controlar muito o filho. E o que parece que é um filho extremamente apegado, extremamente carinhoso com essa mãe, ele também começa a proteger demais essa mãe
E aí vai explorando um pouquinho da relação deles e vai trazendo muito, muito forte a obsessão dentro de relações familiares. Então, como a gente pode sim viver relacionamentos abusivos dentro dessa relação. E aí é legal porque, né, em certo período ali da série, entra o irmão dele, né, que também é filho da mãe dele. E ele tenta alertar e ele tenta tirar o irmão dessa situação o tempo inteiro. Só que eles vivem ali numa relação tão abusiva que é como se esse irmão tivesse sempre errado, né? Então ele vai sofrendo muito porque ele tenta tirar o irmão dessa situação, mas ele acaba não conseguindo. E aí tem uma questão ali que acontece no meio da série e que aí você entende que, na verdade, esse irmão também era uma pessoa ali abusiva e como esse abuso ele vai perpassando não só o ambiente familiar, mas até as relações dessas pessoas, né? Então, relações amorosas, relações na escola. Então, como isso vai construindo, né? Essa ideia de amor e de posse, como ela vai abrangendo para outros lugares também. Então, é uma série super legal, assim, é uma série que ela é de 2013. Eu acho que, de fato, foi uma das primeiras séries que eu maratonei assistindo, assim, que eu fiquei muito viciada. Vale a pena assistir também, e que ela traz um pouco dessa obsessão e traz um fundinho ali de terror também. Muito boa indicação. Você já assistiu? Acho que só a primeira e a segunda temporada. Mas eu lembro que era uma série bem legal. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa? Só queria falar que Obsessão está disponível no Amazon Prime e no YouTube, porém ambos com o pagamento da taxa de locação, porque eles não estão disponíveis ainda de forma gratuita nos streamings. Se vocês gostarem desse formato, quem sabe a gente não faz mais outros? Então deixe comentário. E cuidado com o que vocês desejam, porque pode acontecer. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E até!